nós temos neste momento uma situação no país absolutamente dramática, que nós só não a sentimos com mais, não se torna mais intolerável para nós, porque ela não é tão visível quanto seria há alguns anos, o que não quer dizer que não seja igual ou pior. Na minha opinião, há situações em que ela é bastante pior. Metade dos portugueses são pobres sem transferências sociais. Isso significa que dependem que alguém lhes dê alguma coisa, uma parte da renda, uma parte da comida para sobreviver. O que é uma situação absolutamente humilhante. Temos qualquer coisa como 3 milhões da população, portanto a população ativa são aqueles que estão capazes de trabalhar, que podem trabalhar, são 5 milhões e meio. 3 milhões estão em situação de precariedade ou desemprego, e nós quando falamos da precariedade, falamos do desemprego e dos baixos salários. As três coisas andam sempre juntas. Quanto mais precariedade, há mais desemprego, quanto mais desemprego, mais baixam os salários. E eu penso que eu estava a ouvir esta história dramática, dizer que esta história dramática não é... há 1,5 milhão de desempregados em Portugal, 1 milhão e 400 mil desempregados, esses são os números reais. E há muito desemprego em todas as faixas etárias e há muito desemprego com pessoas formadas e não formadas. Porque justamente tem havido uma política de desemprego. Por mais chocante que isto possa parecer, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que há uma política propositada de criar desemprego porque é o desemprego que cria os baixos salários. Ou seja, quanto mais pessoas desempregadas há, mais aqueles que estão empregados se sentem ameaçados e aceitam baixar os seus salários e aceitam piores condições com medo de ser substituído por aquele que está desempregado. Mas vejam que isto é um modelo profundamente dramático do ponto de vista social, porque nós, a certa altura, estamos aqui a discutir uma coisa que é as crianças terem acesso à comida ou não. Quando nós não devíamos, no século XXI, discutir se uma criança tem comida ou não. Devíamos discutir se ela tem bons livros, se ela aprendeu música, se ela vai passear. E, sobretudo, Raquel, porque nós estamos aqui com gerações mais novas, quer dizer, com mais conhecimento, foi-lhes mesmo, enfim, mesmo claro, podendo o sistema de ensino não ter sido perfeito até agora, estas mais de 1 milhão gerações e 200 mil são mais habilitadas do que as gerações anteriores, claro, mas as dificuldades que têm para fazer claro, a vida delas sem depender de ninguém claro, são iguais ou piores. Não é? Claro. Claro, aliás, no nosso projeto que coordenamos na Universidade Nova de Lisboa, já calculámos que a maioria dos desempregados neste momento vive não do subsídio de desemprego, que aliás não é uma benesse, é um desconto dos trabalhadores, mas vive da família. É a família até porque que ajuda... deles já estão desempregados há tanto tempo claro, que já se acabou. E isso cria situações profundamente dramáticas, que é as pessoas... Por exemplo, uma eterna juventude, 35, 40 anos em casa dos pais, sem poder fazer projetos de vida pessoal, emocional. Portanto, não há projetos, porque a precariedade justamente implica que a qualquer momento a pessoa pode ser despedida e, portanto, as pessoas não apostam em projetos. E a precariedade também é péssima como modelo social. Não só, obviamente, é péssima porque implica o mal-estar das pessoas e nós, como sociedade, devemos querer o bem-estar das pessoas, mas, inclusive, do ponto de vista da produtividade, por exemplo, a precariedade coloca permanentemente os trabalhadores em competição uns com os outros. Justamente com medo de ser despedido, há um clima de medo terrível, e de competição, não é? E que só atrapalha, porque se os trabalhadores de uma empresa estivessem em cooperação... Mas não é uma competição saudável, é uma competição para tramar o outro. Se os trabalhadores estivessem em cooperação na empresa, ou na fábrica, ou no trabalho, se funcionasse num regime de cooperação, num sistema que promova a cooperação, é óbvio que eles juntos vão trabalhar melhor do que um contra o outro. Portanto, não há nenhuma relação entre a chamada avaliação de desempenho e todas as medidas que, obviamente, o fim final é baixar os salários e promover a precariedade e a alta produtividade. Ou seja, também há uma relação entre maior desemprego, mais precariedade, baixos salários e quebras na produtividade. Ou seja, nós produzimos cada vez pior com este modelo. Mas há uma coisa extraordinária, quer dizer, que não extraordinária, que são estes números de que eu falei da abstenção. As pessoas que querem tanto, sentem tanto na pele, que precisam de soluções, os políticos não estão a dar-lhes essa esperança, porque agora, por exemplo, era um sinal, nós estamos na União Europeia, somos todos europeus, os outros povos na Europa, os outros países, muitos deles vivem muito melhor do que os portugueses e ainda assim as pessoas não acham que vale a pena manifestarem-se, não acham que isto não tem nada a ver com elas. Os políticos não estão a dizer às pessoas aquilo que elas gostavam de ouvir. É uma grande questão e tem muitas respostas, não é? A primeira é que a política nem sempre foi a arte dos outros fazerem alguma coisa por nós. A política também implica as pessoas envolverem-se.
envolverem-se na escola dos filhos, nas associações, envolverem-se como utentes dos hospitais, envolverem-se em partidos, organizações, sindicatos, também não é bom nós voltarmos as costas ao sistema. A verdade é que as pessoas tendem muito a acreditar numa espécie de um Dom Sebastião, que é alguém que vem resolver as coisas por nós, e não se envolvem. E não se envolvem, porque se criou uma cultura, sobretudo nos últimos 40 anos, que é a cultura do pacto social, que é uma cultura que existe em Portugal há 40 anos, mas nunca existiu antes. O fenómeno da ditadura, obviamente, foi feito justamente para acalmar os conflitos sociais. Mas o normal numa sociedade desigual é que há conflitos sociais, ou seja, é que os patrões querem cortar os salários e os trabalhadores juntam-se em greve ou noutra forma de protesto para fazer aumentar os salários. Isso é a situação normal das sociedades nos últimos 150, 200 anos e isso não tem nada de excepcional. O que se criou nos últimos 40 anos foi uma espécie de ideia utópica de que este sistema permitiria às pessoas, não. Os lucros sobem, mas os salários também sobem. E, portanto, nós arranjamos aqui uma negociação permanente em que não há conflito. E quando há conflito, ele é uma espécie de... Não é uma farsa de conflito, essa palavra é muito forte, porque não há, e há situações em que existe mesmo conflito. Mas é um conflito muito ténue. É uma ameaça de conflito, mas não é uma posição de força de quem trabalha. Depois temos outro problema sério, que é as organizações tradicionais dos trabalhadores deixaram de organizar, às vezes, a maioria dos trabalhadores. Desde logo, os precários e os desempregados. Ou seja, metade da força de trabalho, tradicionalmente, não é organizada pelos sindicatos.